Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos, no capítulo 9, a partir do versículo 32. Obrigado, irmão Sérgio. Atos, capítulo 9, versículo 32. Todos acharam? Quem não achou, acompanhe aqui no Data Show. Nós vamos do 32 até o versículo 35. Viajando por toda parte, ou andando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. Quantos anos, igreja? 8 anos. Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo vai curar você. Algumas versões dizem: Jesus Cristo te dá saúde. Quem é que dá saúde, irmão? Jesus. Levante-se, enrole a sua cama. E ele se levantou imediatamente. Todos os que viviam em Lida e Sarona ouviram e se converteram ao Senhor. Amém? Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela tua palavra santa, tua palavra que é vida, tua palavra, meu Deus, que cura, tua palavra que transforma, tua palavra que salva, tua palavra que liberta, Pai. É pelo nome santo de Jesus que nós estamos aqui esta noite, Pai. Senhor, que a tua palavra seja lançada e que ela faça conforme ela for lançada, Pai. Meu Deus, opera nas nossas vidas, repreendendo todo espírito contrário à manifestação do teu poder nesta casa. É assim que nós te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. A igreja diz amém. Meus queridos irmãos, esse texto no livro de Atos, algumas pessoas dizem que o livro de Atos dos Apóstolos não era para ser Atos dos Apóstolos, mas era para ser Atos do Espírito Santo, porque narra muito a presença e a ação do Espírito Santo de Deus. Esse livro, ele não mostra tão somente o crescimento numérico da igreja, porque aqui a gente vê muito crescimento numérico, porque Paulo ia para um lado, os apóstolos iam para outro, havia instalação de igrejas, era o crescimento das pessoas se convertendo, havia um crescimento numérico, é verdade. Mas, irmãos, a gente vê aqui no livro de Atos, claramente, irmãos, a expansão do poder do Senhor Jesus Cristo, irmãos, por meio de homens comuns, mas cheios do Espírito Santo de Deus. Homens que não tinham nenhuma qualidade que aos olhos humanos fosse de espanto, mas eram pescadores, eram pessoas que tinham uma vida rude, mas eram usados pelo Espírito Santo de Deus, se deixavam ser usados pelo Espírito Santo de Deus, e o poder de Deus era manifesto, e a gente pode ver em todo o livro de Atos, meus irmãos, em todo o livro de Atos. O texto aqui nos apresenta um milagre aparentemente simples, mas é um milagre carregado, irmãos, de simbolismo, significado espiritual, também teológico e missionário. A gente vai ver um pouco sobre isso, sobre este milagre. Muitas pessoas se perguntam por que não há mais tantos milagres como esse nos dias de hoje. Mas ainda há, irmãos, muitos milagres como esse nos dias de hoje. Não são mais tão noticiados, tão divulgados como nesses tempos. E também, irmãos, porque as igrejas, de certa maneira, irmãos,
elas têm orado pouco com relação a curas, a transformação de pessoas. Não que as igrejas não deixem de falar sobre isso, mas a maioria das igrejas, eu não digo todas, irmãos, estão com foco mais das coisas materiais, coisas que o mundo busca, irmãos, e a gente muitas das vezes está deixando, digo a gente, porque a igreja, de uma maneira geral, está deixando, irmãos, de ver aquilo que o Senhor continua fazendo, porque da mesma maneira que Deus usou homens simples aqui no livro de Atos, Ele continua usando nos dias de hoje, irmãos. A gente viu, quem esteve aqui terça-feira na escola bíblica, o diácono Eduardo estava pregando aqui sobre o livro de Salmos. Daqui a pouco um começou a levantar a mão e dar o seu testemunho. Um levantou falando sobre cura, que tinha sido curado de uma gastrite. Depois a irmã Terezinha levantou a mão, deu o seu testemunho, que não conseguia, já tinha ido várias vezes no posto para colher sangue e não conseguiam colher o sangue. E assim foram dando testemunhos, irmãos, porque Deus continua operando. Deus continua o mesmo Deus, irmãos, Ele não mudou. A palavra de Deus nos diz em Tiago que Deus não tem sombra de variação, Ele não varia de maneira nenhuma, irmãos. O seu poder é o mesmo, o ministério de Jesus é o mesmo, através da igreja, Ele ainda continua salvando, Ele continua libertando e Ele continua curando, porque Ele é todo poderoso, irmãos. Eu mesmo, irmão, já tive o privilégio de ser tocado pelo Senhor, não só na minha vida, mas na vida da minha família, com cura, que os médicos apontavam para uma coisa, né? E era outra. Eu vou dar brevemente aqui o meu testemunho. Os irmãos a grande parte já conhece esse testemunho, mas há pessoas que não conhecem ainda. Quando a minha filha Samara, que está ali, ela nasceu, ela com 1 ano e pouco, a Rosinha não está aqui para me auxiliar hoje, 1 ano e pouco, ela teve que fazer uma cirurgia do coração, porque a veia aorta dela, a veia do coração, nasceu estreita. E naquele tempo, irmão, não tinha a tecnologia que se tem hoje. Abriram ela aqui pela lateral aqui, para alcançar o coração dela, não abriram aqui, abriram pela lateral. Tiraram um pedaço da veia dela aqui do pulso, cortaram aquela veia que estava estreita, a aorta, e levaram essa veia do pulso e colaram lá, tá certo? E esse processo todinho foi muito doloroso para nós, irmãos, porque a Rosinha passou 12 dias consecutivos dentro do Antônio Prudente, lá no centro, e eu trabalhava num horário que, nesse tempo, eu estava de dia, era muito dificultoso, saía do trabalho, 2 horas da tarde, ia direto para lá, para dar assistência a ela, levar alguma coisa que faltava, e foi muito difícil para nós, e passamos por essa provação, confiando em Deus. Na época, para a glória de Deus, eu estava recém-convertido, irmãos, estava naquele pique tão maravilhoso, que eu ia ali da 13 de maio até o Antônio Prudente a pé, eu ia evangelizando todo dia, para a glória de Deus. Então, irmãos, nós passamos por esse problema, mas aí quando nasce a minha segunda filha, a Lívia, ela vai fazer os exames, os médicos dizem, tem um problema no coração da Lívia. Ela nasceu com um pequeno buraco de 5 milímetros no coração. E aí, irmãos, nós que tínhamos passado o estreito com a Samara, a Rosinha muito se entristeceu, mas nós já estávamos mais fortalecidos na fé. E aí, irmãos, nós fomos para os pés do Senhor. Nós oramos ao Senhor, não queríamos passar tudo que nós passamos com a Samara. Oramos ao Senhor, irmãos. Clamamos a Deus, para que Deus fizesse um milagre, irmãos. Irmãos, quando a Lívia foi fazer os exames para a cirurgia, o médico constatou, irmãos, que o furo tinha se fechado, tinha ficado um buraco ainda de 2 milímetros. E nós continuamos clamando ao Senhor, irmão. No outro exame, irmãos, aquele buraco no coração da Livinha
estava totalmente fechado para a glória de Deus. Amém, irmãos? Então, irmãos, nós cremos nesse Deus que opera ainda nos dias de hoje, irmãos. Na minha vida também, irmãos, eu sempre fui um doador de sangue para o Hemós. Quando eu trabalhava na Vicunha, eu sempre tinha o mau prazer de doar. Mas um dia eu fui doar o sangue, irmãos, eu levei um grande susto, porque a moça lá que a gente doava, né, ali o sangue, e depois recebi ali um comprovante, um negócio, e quando foi para me receber esse comprovante, a moça disse: ei, você fica aí que o médico quer falar com você. Eu levei um susto. Ixi, rapaz, que foi que viram no meu sangue? E ali naquela sala do médico, o médico disse: olha, eu sei que você já tem um histórico aqui de doação de sangue, mas dessa vez que você veio doar, você não vai poder mais doar. Por quê? Porque você foi constatado que você tem... Ah, meu Deus, agora fugiu o nome da... hepatite tipo C. Hepatite? Tem hepatite e você não vai poder mais doar sangue no Hemós. Assine aqui essa ficha, você tendo consciência, porque se você procurar doar em algum lugar, vai constatar que você não pode doar. E aí eu saí dali encucado. E um dia, irmãos, numa oração, eu fui ao altar e pedi ao Senhor: Senhor, eu nunca tive nenhum tipo de doença em sangue, nada. Eu não aceito, meu Deus, no meu corpo essa hepatite, meu Deus, tira em nome de Jesus. Orei e me esqueci, passou o tempo. Depois de 1 ou 2 anos, irmãos, eu fui fazer um exame de sangue e eu pedi: bota aí também nos exames aí a questão da hepatite. E aí botaram para fazer no exame de sangue se eu tinha hepatite ainda, e veio como totalmente negativo, para a glória de Deus. Então, irmãos, esse Jesus, irmãos, é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele continua operando, ele continua curando, ele continua sarando, irmão, as nossas vidas, irmãos. Pedro aqui, irmãos, ele cura Enéas. Era um homem paralítico que estava há 8 anos em cima de uma cama. E esse ato se torna aqui um instrumento poderoso para 2 coisas. Primeiro, para ali a manifestação da autoridade de Jesus. Primeiro, essa cura se viu para que a autoridade do nome de Jesus fosse manifesta para todos ali. E em segundo lugar, irmãos, para a edificação da igreja, para que a igreja fosse edificada e a igreja pudesse crer cada vez mais que Jesus Cristo, ele verdadeiramente opera no seio da igreja. Então, irmãos, aqui nesse texto revela que Cristo continua operando com o poder de Deus, e o poder de Deus se manifesta quando e transforma vidas, quando Jesus, ele é anunciado e glorificado, e o nome dele tem autoridade. Amém, irmãos? A gente vê aqui no versículo 32, se você está com a sua Bíblia aberta, vamos ver aqui algumas questões importantes neste culto de ensinamento. Em primeiro lugar, irmãos, vai dizer que, e aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. A gente pode ver que essa igreja aqui, irmãos, a igreja primitiva, era uma igreja viva, irmãos. Era uma igreja, irmãos, que não se limitava ao espaço onde os irmãos se reuniam. Aqui está dizendo que Pedro, ele ia em todo canto. Pedro, ele falava de Jesus em todo canto. A igreja da atualidade, irmãos, ela tem que entender que ela é um organismo vivo. E aonde um do corpo de Cristo está, ele tem que manifestar a presença do Senhor, ele tem que ser igreja onde ele está, e ele tem, irmãos, ali a autoridade de Jesus sobre a sua vida, e essa autoridade tem que ser ministrada, irmãos. Pedro,
Ele não esperou as pessoas irem até ele. Pedro, pelo contrário, ele foi aonde os santos estavam. Ele foi, irmãos, aonde o povo estava. E ali ele pregou, ali ele curou pelo poder do nome santo de Jesus. É essa questão, irmãos, de Jesus operar em homens e mulheres de Deus, não é só dentro da igreja, não. É no nosso viver diário, é onde a gente está. Essa semana, para a glória de Deus, irmãos. Eu vou dar um testemunho aqui para a glória de Deus. A minha esposa, a Rosinha, né, ela foi ali para a academia e ela sentiu no coração, porque ela sabia que a dona estava passando algumas lutas, algumas dificuldades, e ela disse: fulana, eu posso fazer uma oração aqui nesse lugar? E ela se alegrou, porque ela estava passando algumas dificuldades, e chamou algumas pessoas que estavam na academia, e a Rosinha foi e fez uma oração ali. Nessa semana, a proprietária da academia chamou a Rosinha: Rosinha, vem cá, hoje é segunda, é dia de oração, vamos orar. Então, o que está acontecendo? De alguma maneira, ela está sendo impactada pelo Evangelho de Jesus, ela já está se aproximando do Evangelho de Jesus, não só ela, mas todos estão ali naquela academia, para ser ali trabalhada, para que o Espírito Santo de Deus possa operar ali, e aquelas pessoas possam se chegar até Jesus, porque nós somos igreja onde a gente estiver, irmãos. Aonde a gente estiver, a gente tem que falar de Jesus, a gente tem que orar, a gente tem que pregar, anunciar o poder do Senhor Jesus, amém, irmão? Pedro, aonde ele estava, irmãos, e aconteceu que passando Pedro por toda parte, irmão, o mover de Deus acompanha os homens e mulheres de Deus que estão disponíveis e sensíveis ao agir do Espírito Santo de Deus. Onde tiver um filho ou uma filha de Deus, sensível, disponível, para que Deus possa operar, ele vai operar, meus irmãos. Vai operar. A presença, irmãos, aqui de Pedro, no caso, a presença apostólica, fortaleceu a fé daquela igreja local. E isso é muito importante. Eu falei recentemente que eu estou lendo aí os pais apostólicos, viu, pastor Edson? Os pais apostólicos. Os pais apostólicos, irmãos, são a continuidade desses apóstolos. São os discípulos desses apóstolos. Mas a gente vê, irmãos, que eles vão no mesmo ritmo, irmão. As cartas que eles escreviam, Inácio, Clemente, as cartas que eles escreviam para a igreja de Éfeso, para a igreja de Tiatira, são no mesmo sentido, irmãos. São instruções, ali a gente percebe que eles foram bem doutrinados e eles vão na mesma pisada dos apóstolos, irmãos, porque a igreja do Senhor Jesus, irmãos, é a mesma desde a sua fundação até hoje. Eu e você, irmão, somos discípulos de Jesus, somos embaixadores de Cristo e a autoridade do nome de Jesus está na minha e na sua vida. A palavra de Deus, irmão, diz que Jesus também, ele percorria cidades, aldeias, ensinando, curando, mostrando que o reino se move em direção às pessoas. Há quanto tempo está que você não fala do amor de Jesus para alguém? Há quanto tempo? Há quanto tempo faz que você não pega uma oportunidade no dia a dia para levar, conduzir para o Evangelho? A gente tem que pegar as oportunidades do dia a dia, irmãos. Agora, recente, eu falei, um rapaz lá na Serra de Tepoca, na semana retrasada, eu estava lá, ele é um pedreiro, ele trabalhando, e lá na obra ele disse assim, aquela velha frase, né, que nós conhecemos: não, vai dar certo aqui, só não tem jeito para a morte. Aí eu cheguei para ele: meu irmão, nesse ponto aí eu vou discordar de você. Ele olhou para mim: por quê? Porque tem para a morte também tem jeito, porque a palavra de Deus diz que Jesus Cristo, ele diz que aquele que crê nele, mesmo que morra, viverá. Aí ele, porque ele é muito católico, isso aí diz mesmo a Bíblia. Então é assim, irmãos, aos poucos a gente vai semeando a palavra de Deus, no dia a dia, na nossa vida diária.
A gente é agente do Espírito Santo de Deus. Nós somos instrumentos de Deus. O Espírito Santo de Deus nos dá as oportunidades. O Espírito Santo de Deus nos abre as portas para nós anunciarmos a palavra. Mas às vezes, irmãos, nós da igreja da atualidade não estamos cumprindo o nosso papel. A palavra de Deus vai dizer no versículo 33 que achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama, havia 8 anos, com o qual era paralítico. O que a gente vê aqui, irmãos? É que o poder de Deus, irmãos, alcança situações diversas, situações prolongadas. Eram 8 anos. Aos olhos humanos, não tinha mais jeito. As pessoas olhavam 8 anos, não tem mais jeito. As pessoas às vezes olham para nossas dificuldades, para nossas lutas. As pessoas dizem, não tem mais jeito. Já quanto tempo? Já quanto tempo está nessa luta, nessa peleja? Irmãos, não pode ter jeito aos olhos humanos, mas para Jesus tudo é possível ao que crê. Alguém aqui esta noite que crê no nome de Jesus, irmãos? Então, aplauda Jesus. Então, para Jesus, irmãos, não tem tempo determinado, se é poucos dias, se são muitos dias. O paralítico lá de Betesda era 40 anos. Esse aqui, irmãos, estava com 8 anos, irmãos. O tempo de enfermidade, o tempo de luta, o tempo de dificuldade, irmãos, não limita a ação divina. Não limita. Eram 8 anos que esse homem estava prostrado numa cama. Mas para Deus, irmãos, tudo é possível. E aí, irmãos, a palavra de Deus vai dizer que Enéas é apresentado com nome. Que Enéas, irmãos, conta a história dele. 8 anos que ele estava paralítico. Conta a sua dor. O que a gente vê aqui, irmãos? A gente vê aqui, irmãos, que Jesus, irmãos, ele conhece cada um de nós na nossa individualidade. A Bíblia, irmãos, nos mostra que Deus, irmãos, vê o indivíduo, não apenas a multidão. Ele vê o indivíduo, o que é isso? Vê na nossa individualidade. Ele conhece a nossa dor, ele conhece a nossa história, ele conhece a nossa dificuldade, ele conhece o nosso nome, irmãos. Enéas estava paralítico há 8 anos, irmãos, numa cama, e Deus conhecia ele, e Deus o curou daquela sua enfermidade, irmãos. Amém, irmãos? Nenhuma condição é invisível aos olhos do Senhor. Nenhuma condição, irmãos. Deus, ele conhece a nossa condição, a condição mais adversa, ele pode curar, porque ele está vendo, e ele conhece, e ele sabe. A palavra de Deus vai continuar dizendo no versículo 34. Versículo 34. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te e faz a tua cama. E logo ele o quê? Se levantou, irmãos. Em primeiro lugar, a gente vê aqui, irmãos, que o milagre ele acontece pela autoridade do nome de Jesus. Pedro está dizendo, Enéas, como é que Pedro diz? Jesus Cristo te dá saúde, porque é Jesus, irmãos. Ninguém vê Pedro aqui, irmãos, glorificar a si mesmo. Não, irmãos, mas aponta para a Cristo. Ele está apontando para Cristo, porque Cristo, irmãos, é o responsável pela cura de Enéas. Não é Pedro, irmãos, é Jesus. Talvez, irmãos, hoje acontece muito, as pessoas estão querendo tomar o nome de Jesus. Eu vi há muito tempo atrás, já há muito tempo, né?
quando eu ainda assistia televisão aberta, que hoje eu não assisto mais, uma propaganda de uma igreja que dizia, mostrava alguns milagres e dizia: venha para cá, em nome da igreja, porque aqui a mão de Deus opera. Ou seja, ele botou o nome da igreja onde Deus operava, naquela igreja, como se dissesse: fora daqui Deus não opera, é aqui, você tem que vir para cá. Não, irmãos. Se ele dissesse tão somente: nesta igreja Jesus Cristo, o Senhor opera, tudo bem. Mas as pessoas às vezes estão querendo tomar o nome de Jesus, irmãos, para si. As pessoas, muitas das vezes em cartazes evangelísticos, venha ver fulano de tal, pregador tal, que ele cura, ele sara, ele faz paralítico andar. Ele não faz nada, irmãos. Quem faz é Jesus Cristo. O homem não tem poder de fazer nada. O homem é só um instrumento de Deus, irmãos, para que o Espírito Santo de Deus possa operar e transformar em milagres na vida das pessoas. Amém, irmãos? E Deus opera, e Deus transforma, e Deus sara verdadeiramente. Mas o milagre acontece pela autoridade do nome de Jesus. É o nome de Jesus que está acima de todo nome. É o nome de Jesus que tem todo o poder. É o nome de Jesus, irmãos, a autoridade sobre as nossas vidas, a autoridade, irmãos, sobre o inferno, a autoridade sobre as enfermidades. É o nome de Jesus, é o nome que está acima de todo nome, é o nome que tem todo o poder. Ele está acima de todo nome, inclusive o nome câncer, inclusive o nome diabetes, inclusive o nome paralisia. E o nome dele está acima de todo nome, e o nome dele tem todo o poder, irmãos. É o nome de Jesus. E aí, irmãos, Pedro diz que é Jesus Cristo que te dá saúde. Levanta-te. Esse levantar-se aqui, irmãos, vem a parte do homem, a fé e a obediência. Se Pedro está dizendo, é Jesus que te dá saúde, se você crer, você vai se levantar. Levante-se. Se você não crê, você fica sentado. E como ele se levantou, ali demonstra fé, demonstra obediência. É aquilo que eu sempre falo aqui nesta igreja, irmãos, quando eu chamo as pessoas à frente: dê um passo de fé para Jesus, não é porque a gente está chamando. Vem à frente, saia do seu lugar, dê um passo de fé, porque quando você vem, você está crendo, você está acreditando, não no homem, mas no Deus que está usando o homem, não no homem, mas no poder de Deus que está disponível àqueles que creem, porque a palavra de Deus é clara, a palavra de Deus diz que tudo é possível ao que crê. Jesus Cristo, ensinando sobre fé, disse: se você tiver fé como um grão de mostarda, olha o tamanho da fé. Jesus Cristo, ensinando sobre fé, disse: você vai dizer para esse monte para ele ir para o outro lado, e eles vão se transportar, porque ele está ensinando, irmãos, a gente crer no poder da fé, a gente exercitar a nossa fé, a gente dar passos de fé, tomar atitudes de fé, irmãos. Quantas as vezes eu já dei o testemunho dessa abençoada aqui na minha vida, irmãos, que eu me afastei da igreja no começo da minha fé, ela continuou firme, e eu, irmãos, usado pelo inimigo, mandava ela ir nos mercantil comprar aquelas celularzinho de cachaça, comprar carteiras de cigarro para mim, e ela ia morrendo de vergonha, porque ela ainda estava na igreja, eu estava afastado. Mas a fé, irmãos, opera. Ela ia, mas ela voltava profetizando. Ela escondia com vergonha a carteira de cigarro dentro das roupas, a coisa de cachaça dentro, escondia e vinha dizendo: essa vai ser a última que ele vai tomar, esse vai ser o último maço de cigarro que ele vai fumar. Eu creio, Jesus. Ela vinha orando. Quando eu estava lá dormindo, bêbado, irmãos,
ela ia com óleo e orava na minha cabeça, porque a fé que ela tinha, irmãos, de Deus operar na minha vida e de trazer de volta para os seus caminhos, irmãos, era grandiosa, e a fé que ela tinha, irmão, se materializou, porque hoje eu estou aqui para a glória de Deus liberto, estou pregando esse evangelho, porque o evangelho é poder de Deus para aquele que crê, irmão, e o evangelho verdadeiramente é poder, irmãos. É poder de Deus, irmãos. Tudo pelo nome de Jesus, irmãos. O poder de Jesus, irmãos, ele restaura e ele nos reposiciona, porque aquele que era paralítico, aquele que vivia deitado, agora ele toma uma nova posição, ele se levanta. É assim que Deus faz nas nossas vidas, irmãos. Para aquele que crê, irmãos, se ele estiver, irmãos, ali no pó, irmãos, se ele crê em Jesus, Jesus vai levantar ele no pó e vai dar uma nova posição a ele, irmãos. Ele vai andar agora de maneira diferente. O paralítico lá do tanque de Betesda, como eu falei, ele também, irmão, Jesus diz: toma a tua cama e anda. E ele tomou a cama dele e andou, porque ele creu na palavra de Jesus. E o importante, irmãos, de tudo isso não é para exaltação nem para glorificação do homem, mas o importante de tudo isso, irmãos, vai dizer aí o versículo 35. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais, o que, irmãos? Se converteram ao Senhor. Milagre é para isso, irmãos. Milagre é um testemunho vivo. O milagre é simplesmente para demonstrar que Deus, ele é real e ele continua operando no seio da sua igreja, irmãos. A transformação visível, irmãos, na vida das pessoas, gera fé coletiva nos demais irmãos. Aqui, irmãos, quantas vidas são testemunhos vivos do poder operante de Deus. Quem viu o Francisco antes e vê hoje o poder de Deus. Quem viu o nosso irmão Vanderlei antes e vê hoje. Tem fotos do Vanderlei, irmãos, quando a gente ainda se reunia lá na associação, ele visitando. Totalmente diferente. Quem vê ele hoje acha que ele é mais novo hoje do que naquele tempo, porque naquele tempo ele estava sendo consumido pelos vícios, irmãos, e hoje ele é uma nova criatura. E é isso que Deus faz na vida de cada um de nós, na minha vida também. O poder de Deus que me transformou. É assim que Deus faz nas nossas vidas, irmãos. Ele nos transforma. E essa transformação, irmãos, é que é testemunho para que as pessoas possam crer, possam ver o quanto Deus mudou as nossas vidas. A irmã Valda também, o irmão Danilo também, são testemunhos. Se eu for falar aqui, a grande maioria aqui, eu vou dizer uma coisa, viu? O testemunho do irmão Danilo e irmã Valda é muito interessante, irmãos. Os irmãos aqui, para nascerem para Jesus, foi quase uma gestação mesmo humana, porque foi 9 meses, né, vindo para a igreja, 9 meses, praticamente, né, até se converterem, mas estão aí até hoje para a glória de Deus, Então, irmãos, quando a gente começa a ver essas coisas, irmãos, a gente pode entender que Jesus é o mesmo, que Jesus continua operando nos nossos dias. Quando a gente começa a falar, irmãos, das curas, dos milagres que Deus operou, porque Ele é o mesmo, irmãos. Então, queridos, o objetivo do poder de Deus, irmãos, não é nada mais do que para conduzir pessoas a Cristo. O objetivo é esse. O objetivo do poder de Deus não é para engrandecer homens ou mulheres,
é para conduzir as pessoas a Cristo. É para que as pessoas possam ver como Deus continua operando. E esse sinal do poder de Deus, irmãos, vai apontar também para a salvação. Não só para a cura, mas para a salvação. A glória do Senhor se manifesta, irmãos, quando as vidas são transformadas. Ali a gente vê que a glória do Senhor está operando e sendo transformada, transformando pessoas. Então, irmãos, o agir de Deus aqui nesse texto gera uma edificação para a igreja. E esse agir de Deus, esse poder, ele é o mesmo. Ele continua operando. Ele continua sendo Deus, irmão. Uma das experiências espirituais mais marcantes que eu já tive na minha vida foi quando eu tinha uns 15 anos, nem pensava em ser cristão. Uma das experiências mais marcantes do poder de Deus, irmãos. Eu tinha 15 anos e nem sonhava em receber Jesus. Eu estava na Serra do Maranguape. Um vizinho nosso me chamou para ir lá para a casa dele. Ele era inquilino do meu pai. Meu pai tinha umas casinhas e ele era inquilino e ele chamou e meu pai deixou eu ir nesse dia. E foi onde eu comecei a beber, viu, irmão? Antes de subir a serra, botaram lá, porque fazia muito frio, na época do frio, botaram lá um negócio de uns conhaque e eu comecei a beber. Mas à noite, isso foi de dia, à noite, havia nessa pequena comunidade que eu estava, irmãos, eu vi umas luzes lá acesas e fui ver o que era. Era um culto, irmãos, no tempo que se chamava a prece poderosa. Quem já ouviu falar da prece poderosa? Eita, irmãos tudo no meu tempo aí, né? Essa prece poderosa, irmão, veio se transformar na igreja quadrangular, tá certo? A igreja quadrangular era a mesma prece poderosa. Então, aonde aqueles homens iam pregar, tinha milagres, tinha poder de Deus. E nesta noite, irmãos, que eu fui lá, curioso ver o que era aquilo naquelas luzes lá em frente àquela casa, eu vi uma cena que eu nunca me esqueci, irmãos, e que aquela cena me impactou grandemente. 2 missionários orando por uma mulher. Esta mulher se endemoniou, irmãos, e uma cena que eu vi, irmãos, essa mulher rangendo os dentes. Eu estava a uma certa distância, eu ouvia o ranger de dentes daquela mulher. As pessoas, essa mulher se endemoniou, 2 homens de um lado e 2 do outro, os missionários e mais pessoas que foram ajudar. Essa mulher levantou os 4 homens, 2 de um lado e 2 do outro. Tamanho era a força daquele demônio que estava naquela mulher. E esse missionário, irmãos, eles começaram a orar por essa mulher, começaram a repreender aquele demônio. Essa mulher começou a bolar naquele chão, irmãos, cheio de poeira. Ela bolava, irmãos, totalmente endemoniada. E esse missionário repreendendo o demônio, esse missionário orando, e essa mulher foi bater no pé de uma casa e lá ela ficou, irmãos. E ele orou e ela ficou como se estivesse morta. Depois de uns 10 minutos, aquela mulher se levantou, sem se lembrar de nada, mas estava completamente liberta para a glória de Deus, irmãos. Esse Jesus, irmãos, que usou aqueles homens, é o mesmo Jesus que está aqui esta noite, é o Jesus que usa a minha vida, a sua vida. Assim a gente tem a sensibilidade de deixar o Espírito Santo de Deus operar, assim a gente tem a fé para crer que Jesus Cristo é o mesmo e Ele continua operando nas nossas vidas, irmãos. Então, irmãos, vejam bem, a igreja de Cristo continua operando através dos seus servos, e onde Jesus, irmãos, é pregado, a autoridade do nome do Senhor. A gente pode ver lá em João 9, que o cego de nascença foi curado por Jesus e também se tornou uma testemunha do poder de Jesus. Então, queridos irmãos, nós podemos ver aqui que, através desse texto que nós estudamos hoje, que Jesus continua agindo por meio da igreja que está disponível, a igreja que está sensível, a igreja que está obediente a Jesus,
Ele continua operando. Amém ou não amém, irmãos? E aí, irmãos, nos mostra, irmãos, esse texto nos mostra que não é o tempo da dor, nem é a limitação humana que define o fim da nossa história, irmãos. Quem define o fim da nossa história é a autoridade do nome de Jesus. Tem pessoas, irmãos, que estão aí com alguma enfermidade com tempos e ainda profetizam: eu vou morrer com essa enfermidade. Tem uns que ainda profetizam ainda: essa minha enfermidade não é sua não, irmão, isso é de Satanás, irmão. Lança isso fora. Tem gente que ainda enche a boca: meu Deus, essa minha não sei o que, não é sua não, irmão. Isso é de Satanás, lança isso fora. Então, não é isso que vai definir a sua história, não. Quem define a sua história, o final da sua história é Jesus. E Ele pode definir esta noite. Se a gente vir com o nosso coração em fé e pedir a Deus para nos curar, para nos sarar, para nos libertar, Jesus Cristo, Ele está aqui para operar nas nossas vidas. Onde Cristo é pregado, irmãos, a autoridade do nome do Senhor opera, irmãos, e aí a restauração, irmãos, a conversão, a libertação pelo poder do nome de Jesus. A igreja, irmãos, que caminha, a igreja que serve, a igreja que tem fé, que proclama a glória a Cristo, se torna um instrumento de transformação. A igreja que crê nesse Cristo, irmãos, a igreja que crê que Cristo é o mesmo, que Cristo opera, que Ele está aqui, Ele opera através do seu corpo, Ele é o cabeça dessa igreja. Então, irmãos, que nós sejamos encontrados como Pedro, em movimento, cheios de fé, orando pelo nome de Jesus, irmãos. E aí, irmãos, os milagres vão continuar sendo operados, os milagres vão continuar acontecendo pelo poder que há no nome de Jesus. Então, esta noite, eu creio, e já vejo aqui, irmãos, pelos olhos da fé, o Espírito Santo de Deus passando no nosso meio, tocando, tirando, lançando fora enfermidades, dando vitória em lutas espirituais. Eu já vejo o Espírito Santo de Deus, o poder de Deus, porque eu estou aqui, irmãos, pregando na autoridade do nome de Jesus. Não é no meu nome, é na autoridade do nome de Jesus. E eu já vejo o nome de Jesus, esse que tem todo o poder, operando aqui esta noite. Vidas sendo transformadas, vidas sendo curadas. E eu creio em nome de Jesus. E se houver vidas aqui esta noite que estão esperando o milagre, fiquem em pé, glorificando ao Senhor esta noite e exaltando Ele.